Tá, em Brasília o dia também foi bastante movimentado com a repercussão de uma proposta de emenda à Constituição para ampliar restrições ao aborto aqui no Brasil. A deputada Caroline Detoni, que é do PL aqui catarinense, desengavetou um projeto que estava parado há 12 anos. Danila Bernardes está chegando, está ao vivo de Brasília e tem os detalhes para a gente, porque ela acompanhou toda a movimentação lá na CCJ. O que esse texto propõe, hein, de mudanças, Danila? Traz as informações para a gente. Muito boa noite, bem-vinda. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Pois é, uma proposta de 2012, Márcia, que foi apresentada pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Como você bem disse, Caroline Detoni, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da CCJ, tirou do fundo do baú, pautou essa proposta hoje e surpreendeu muita gente. Alguns chamam de PEC do aborto, outros chamam de PEC da vida, e por aí a gente já começa a perceber a polêmica que esse texto traz. Ele amplia as restrições ao aborto hoje no Brasil, porque hoje o aborto é crime, mas ele pode ser realizado mediante autorização em algumas situações, como, por exemplo, o estupro, quando a gestante corre risco, ou, mais recente, o STF também autorizou em casos de feto com anencefalia. Então, são nessas três condições. Só que, de acordo com essa PEC, a intenção é inserir no artigo 5º da Constituição o trecho que diz que a vida ela é inviolável desde a concepção. Essa frase desde a concepção vai mudar tudo e fazer com que até em casos como esses, que já são autorizados hoje no Brasil, seja considerado crime também. A proposta dividiu opiniões, claro, alguns deputados, entidades aí ligadas à defesa das mulheres apontam que isso é um retrocesso. Outros parlamentares já defenderam a proposta, como foi o caso do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, e também da Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, que também fazem parte da CCJ, defenderam, mas o texto não chegou a ser votado hoje. A relatora ainda precisa ler o parecer dela, que ela já adiantou que é favorável ao texto, e aí vai ter a votação. Se for aprovado na CCJ, segue para tramitação aqui na Câmara e depois no Senado a gente vai acompanhar toda essa polêmica. Agora tem um outro assunto para contar para vocês aqui de Brasília, que amanhã o Fórum Parlamentar Catarinense vai fazer a primeira reunião depois das eleições municipais. Vai ser amanhã no fim da tarde. E depois de tanto tempo, sem se reunir, a pauta, pelo que eu andei apurando, é bastante extensa. Mas um item que chama a atenção é com relação às emendas parlamentares que estão bloqueadas pelo STF. Tem um projeto tramitando aqui no Congresso, já passou aqui pela Câmara, está no Senado, que regulamenta a divisão, o pagamento dessas emendas de acordo com as regras que o STF pediu. Pelo menos essa é a intenção. Só que esse projeto, ele muda a forma de distribuir a emenda de bancada, que é aquele valor que o grupo todo recebe para poder dividir ali para diversas situações do Estado. Os parlamentares de Santa Catarina, eles não são favoráveis a algumas mudanças que esse texto traz, algumas restrições à forma de dividir essa emenda de bancada. E isso que eles vão discutir amanhã nessa reunião, inclusive formas de articular a mudança desse texto que está lá no Senado. E justamente no Senado, porque o número de senadores é menor, então fica mais fácil fazer essa articulação para mudar o texto do que aqui na Câmara dos Deputados. Então a reunião acontece amanhã no fim da tarde, como eu disse, e a gente vai acompanhar para trazer as novidades com relação a isso. Márcia, eu volto com você.